Um cearense provoca urticárias entre ministros e auxiliares do governo Lula. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado Danilo Forte, pode apresentar proposta para emendas ao orçamento secreto serem transformadas em emendas parlamentares impositivas. A medida tem repercussão política e financeira, como conta agora o repórter Sátiro Salles. As conversas nos bastidores políticos apontam que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 pode transformar as emendas do antigo orçamento secreto em emendas impositivas. As mudanças podem passar pelas mãos de um cearense, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias que tramita na Câmara Federal. Essa possível mudança fortalece os deputados federais e senadores que terão mais recursos a serem destinados aos municípios, mas geram ao mesmo tempo uma preocupação do governo federal, que terá que, no caso das emendas impositivas, obrigação de liberar as verbas. Danilo sabe da importância dos efeitos das emendas parlamentares impositivas, porque neutraliza a relação de refém de deputados federais e senadores na relação com o Palácio do Planalto. Com essas emendas, em liberação obrigatória, os parlamentares não se tornam refém, nem precisam bater a porta do Executivo para empenhar os recursos no orçamento da União. Há 10 anos, coube ao próprio Danilo Forte, ao exercer, à época, a mesma função de relator da LDO, defender e conquistar o apoio para a instituição de emendas parlamentares individuais. A proposta, que ainda não se tornou oficial, agrada a quase a totalidade dos senadores e deputados federais, sejam de oposição ou situação, e por essa razão, os olhares dos articuladores políticos do Palácio do Planalto estão voltados aos movimentos do deputado Danilo Forte. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha, a preocupação do governo e das lideranças dentro da casa favoráveis ao governo faz sentido, porque não é apenas o Danilo Forte, não é uma vontade pessoal do Danilo Forte. Os partidos hoje que integram o Centrão, do qual o Danilo Forte faz parte, querem isso, fazem pressão para que as chamadas emendas de relator, que são aquelas do chamado orçamento secreto, elas passem a ter um caráter impositivo. E a tendência, pelo que se vê, é cada vez que o orçamento da União, ele tenha esse caráter mais impositivo. À medida em que elas avançam dessa questão da imposição, ou seja, da obrigatoriedade na liberação de verbas, isso tem um impacto financeiro, claro, porque aí o governo não pode mais simplesmente segurar, porque até então o orçamento era meio que uma peça de ficção, você via lá uma previsão de gastos orçamentários, de receitas e despesas, mas o governo acabava empurrando muitas coisas e deixando de cumprir o que estava lá estabelecido no orçamento para aquele ano. Agora não, as emendas individuais já começaram, inclusive com o próprio Danilo, como foi dito aí na matéria. O Danilo foi quem colocou na época essa questão da imposição de que as emendas individuais dos parlamentares teriam que ser impositivas, ou seja, o governo ao longo do ano teria que liberá-las. Então, no retorno das atividades parlamentares em agosto, esse é um problema que o governo vai ter que administrar com o Centrão. Saber, de fato, como é que vai ficar vamos dizer assim, não só o Danilo Forte, que é o relator, mas principalmente os demais integrantes dos partidos que fazem hoje o Centrão, Marcos. É isso, a gente fica por aqui hoje. Claro, estaremos de volta aqui amanhã, se Deus quiser, dessa vez com a presença do Luzenor de Oliveira entre nós. Abraço, boa quarta-feira, jornalista Beto Almeida. Um bom dia a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.